Olá, é uma alegria estar aqui com vocês novamente para seguir nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que virtualmente, por causa desse afastamento físico que estamos sendo obrigados, mas que o estudo não pode parar, os atendimentos não podem parar, a ajuda não pode parar. Então, mesmo assim, por meio virtual, que alegria que temos essa possibilidade, né, que nós possamos seguir na caridade. Então, como é de praxe, vamos fazer uma oração para iniciar os trabalhos, para a gente poder iniciar os nossos estudos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois é vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim esperamos que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu sempre faço uma correlação com esse livro aqui, que é o livro No Roteiro de Jesus, que é um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que tem várias passagens da vida de Jesus. Ele é dividido em vários capítulos, então é como se fossem vários contos, que não são contos, são passagens da vida de Jesus pouco exploradas até, e sob um ponto de vista espiritual. Então, é um livro extremamente interessante e eu sempre faço uma correlação do que está escrito nesse livro com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a passagem de hoje é o capítulo 18, que chama-se A Conduta Cristã. Então, eu vou ler a passagem do livro, depois faço uma explicação e faço a correlação com o Evangelho. Então, vamos lá. A Conduta Cristã. Ibrahim ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples a respeito do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E se me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando em benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem, se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade, perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa, se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros, perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Ou seja, ele vem sempre perguntando várias coisas diferentes
E a resposta é sempre a mesma: perdoarás e trabalharás, né? Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás, com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se por fim me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável, demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes, os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar, se considerou. Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para adiante, sem dizer adeus. Ou seja, ele fez inúmeras perguntas, talvez ainda baseado na lei mosaica, do olho por olho, dente por dente. Então, se me apedrejarem, se me roubarem, se me adoecerem, se me caluniarem, e a resposta de Jesus, invariavelmente, para todas as perguntas que o cameleiro fez, foi: perdoarás e trabalharás. Perdoarás e trabalharás. Então, qual é o ensinamento que a gente tira de uma passagem como essa? É que o perdoar e trabalhar tem que ser como um mantra na nossa vida, independente da situação que estamos passando, de dificuldade ou de bonança, de felicidade ou de tristeza, de dor, de alegria, seja lá o que for, o mantra tem que ser esse: perdoar e trabalhar, porque em qualquer situação nós poderemos achar condições e opções para perdoar e trabalhar, mas o perdoar verdadeiro do fundo do coração e o trabalhar para servir ao outro. É isso que Jesus quer dizer nessa passagem tão simples, mas tão forte e tão bonita, de uma memória, de uma lembrança tão importante para todos nós, principalmente no momento de dificuldade, como esse que estamos passando, em que o mundo está passando por essa novidade, digamos assim, por esse turbilhão de emoções e de dificuldades, de doença e tudo, que nada mais é do que a transição planetária, que a gente já sabe que vai acontecer em crises. Essa é uma delas, para o nosso próprio melhoramento do mundo como um todo. Então, o que é que a gente tem que seguir fazendo? Perdoando e trabalhando. É o que nos cabe. É o que nos cabe. E aí, para fazer uma correlação disso aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe uma passagem
do Evangelho, que está no capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, ou seja, é um capítulo importantíssimo. É o capítulo, se eu não me engano, mais longo do Evangelho, ou um dos mais longos, e está dentro das bem-aventuranças, que é o discurso, a passagem, a coisa mais importante que temos, que, como Gandhi já falou, se acabassem todos os livros do mundo, todos os escritos, e permanecessem as bem-aventuranças, tudo estaria salvo. Então, essa passagem de bem-aventurados os misericordiosos está dentro disso. E aí, a passagem que eu trouxe para correlacionar e para reafirmar mais uma vez isso aqui que foi dito por Jesus há mais de 2000 anos atrás, o Evangelho é de 1800 e pouco, então são palavras de Simeão, ditadas em Bordeaux em 1862, que está na Instrução dos Espíritos nesse capítulo 10. O que é que ele fala? O título é Perdão das Ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, que é o Pai Nosso, né? E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Ou seja, é um tapinha de luva. A gente quer estar sempre sendo perdoado, mas dificilmente a gente perdoa. Então, essa brandura de coração é o que o Evangelho vem nos ensinar, o que Jesus vem nos ensinar, que a boa nova que o cameleiro estava querendo, pensando ou não se ir aderir, vem nos ensinar, né? E o que ele fala aqui? Perdoará 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, 7 vezes a ofensa. Aí Chico Xavier tem uma passagem que ele diz até que é 7 vezes, 70 vezes cada erro. Que é justamente o que Simeão está falando aqui. A gente tem que perdoar infinitamente quantas ofensas nos forem feitas. Porque o que torna uma criatura invulnerável ao ataque é o esquecimento de si mesmo. Então, o que é que a gente precisa? Praticar a humildade, que praticando a humildade e a caridade, nós nos esquecemos de nós mesmos e nos tornamos invulneráveis aos ataques, porque nós nos colocamos numa posição de rebaixamento. Não que nós vamos baixar a cabeça e aceitar tudo, as injustiças, não é isso. Mas nós não vamos ser orgulhosos. E é isso de esquecer-nos a nós mesmos é que nos torna invulnerável ao ataque. Que talvez seja a melhor forma de construir uma armadura emocional para períodos difíceis, não só esses que estamos passando agora, mas períodos difíceis que fazem parte da nossa vida, afinal de contas estamos num mundo de prova e expiação, onde a maldade está em maior quantidade que a bondade. Então, a felicidade não é deste mundo aqui. Então, que esqueçamos de nós mesmos. E aí ele segue aqui na mensagem: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à tua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto, dos esplendores celestes, vos tem sempre sob
às suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que ele vos perdoe. Quem nunca precisou ser perdoado nesse mundo? Então isso a gente tem que estar sempre se lembrando. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar o agravo dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Isso também é importante, né? O mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. O que é que ele está lembrando aqui? Que vai ter coisas que são mais difíceis de se perdoar, sim, mas que mesmo assim a gente tem que trabalhar para perdoar. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é do fundo do seu coração que aquilo ali não lhe ofenda mais. E você deixa o irmão seguir a vida dele do jeito que ele achar melhor, do jeito que ele julgar melhor. Espíritas, e aí vem uma recomendação para nós espíritas que é assim, importantíssima. Espíritas, jamais os esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não devem ser um termo vão. A gente deve estar falando de perdão aqui só por falar. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. E aqui é uma evocação importantíssima, porque não basta a gente se dizer espírita. O espiritismo, ele é uma prática diária. A gente não estuda o evangelho, a gente não lê tudo que a gente lê, livro espírita, vê palestra e tudo, só para um conhecimento que a gente não vai para frente. Não, espiritismo é prática, é a prática diária. É fácil? Claro que não. Perdoar uma ofensa, e principalmente se for uma ofensa que nós julguemos, né? Muito importante, e é difícil, por isso que é um trabalho diário, por isso que o espiritismo ele é tão que muda tanto a nossa vida, porque ele nos faz um chamamento importantíssimo, ele traz para nós a responsabilidade. Então, se você é espírita, seja, mas seja de verdade. E aí ele segue: ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece, até por pensamento. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Então, esse chamamento, pois que vos dizeis espíritas, sede-os, é o que nos traz para a lembrança de que o espiritismo é prática e que a gente tem que colocar isso todos os dias. Como? Perdoando e trabalhando, como a mensagem desse livro nos fala, como a mensagem que Jesus deixou para o cameleiro nos fala. É perdoar e trabalhar, porque muitas vezes quando a gente fala em melhora, em reforma íntima, a gente não... É difícil colocar isso, palpar isso, colocar isso em atitudes. E aí vem Jesus e nos explica: perdoa e trabalha, perdoa e trabalha, perdoa e trabalha. E fazendo isso, a gente vai cada dia se melhorando. A gente vai cada dia galgando melhores caminhos. A gente vai cada dia se dirigindo para a porta estreita e cada vez mais trazendo para nós o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar físico que está nos esperando. O reino de Deus está dentro de nós, nos nossos corações. Então, a transformação que eu faço em mim, que traz para mim o reino de Deus, que traz para nós, como humanidade, o reino de Deus aqui na Terra. Então, que cada um fazendo sua parte, trabalhando e perdoando, nós possamos, aos poucos, melhorar o mundo em que vivemos, porque a transição planetária não é a transição física. Ela é uma mudança de nós. E cada um temos responsabilidade nessa passagem. Então, que cada um, como espírita que somos, assumamos
sejamos espíritas na força da palavra e na força dos nossos atos. Que assim sigamos sempre com o amparo de Jesus nas nossas vidas, né? Pensando sempre como Jesus agiria em determinada situação. Então era isso que eu tinha para hoje, para esse estudo de hoje. Dúvidas, estou à disposição. Vamos manter uma comunicação online, já que pessoal não é possível, pelo menos por enquanto. Mas agradeço demais a atenção de todos vocês e muito obrigada.